Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje nós vamos falar sobre doenças respiratórias no inverno, as medidas que a gente deve tomar para não sofrer tanto nesta época do ano. E quem vai conversar com a gente é o médico otorrino, Dr. Wagner Rodrigues. Doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Obrigado a você. Doutor, por que as doenças respiratórias pioram no inverno? Bom, acontecem algumas coisas bastante importantes aqui. Primeiro, começa a ficar mais frio, então você facilita a circulação de vírus, né? Porque o vírus ele consegue se espalhar melhor nessa época do ano, né? Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, menos rarejados. Daí o vírus ele surge aí também. E mais uma outra coisa é nessa época que você piora as rinites, as bronquites, que com isso você fica mais vulnerável aos vírus. E quais são as doenças mais comuns nesta época do ano? Nessa época do ano a gente tem muitas rinites, né, bastante. Você tem asma, você tem muita também nessa época do ano que aumenta. E você tem os resfriados e as gripes também. São as 4 coisas mais comuns. E elas são responsáveis por grande parte de internação nessa época do ano? Infelizmente... Atendimentos ambulatoriais? Sim. Infelizmente, sim. Principalmente as gripes, né? Nessa época do ano aumenta bastante. E você tem os grupos de risco aí. Você tem as crianças, as menores de 5 anos e os idosos, grávidas também. Você tem pessoas que têm outras doenças crônicas que são as mais vulneráveis aí nessa época do ano. E aí você disse uma coisa importante, crianças e idosos sofrem muito nessa época, né? Sofrem muito, realmente sofrem, pela questão da própria imunidade, né? Então, você tem vários estudos aí que mostram maior incidência até de óbitos em crianças e idosos nessa época do ano. E os responsáveis por essas doenças, algumas vírus, bactérias, como é que os vírus eles se comportam nessa época do ano? Então, assim, você tem mais ou menos 200 vírus que podem causar gripes. Mais ou menos. Gripes e resfriados, né? Mais ou menos isso, 200 tipos de vírus, que são os mais comuns, né? Agora, você tem os vírus que são mais graves, que são mais... que causam doenças mais graves aí. Dentre eles, você tem o vírus influenza, que é o vírus que está sendo mais assim combatido pela vacina da gripe. Rio Preto vem registrando mortes por causa da gripe, o influenza está presente, né, no nosso meio ambiente. Isso é muito grave, por isso que a gente deve falar e orientar a população. Sim, isso aí é muito importante, né? Porque, para você ter uma ideia, idoso tem a chance de ter uma complicação grave de uma gripe até 100 vezes mais do que um adulto. Então, assim, é um grupo que tem um risco muito alto de você ter o quê? Você ter rinocinusite, otite, pneumonia, que são coisas bem mais graves, né? E o vírus, a partir do momento que você entra em contato com ele, dependendo da região que ele se instala, surge aí a faringite, essas inflamações? Faringite também, outra coisa bastante comum, sim. E como se proteger desse bichinho invisível que está por todos os lados? Bom, primeiro de tudo, o que é mais importante aí é a vacinação, né? Então, assim, idealmente, todos deveriam tomar a vacina. É claro que você acaba concentrando nesses grupos de risco que tem chance de ter doenças mais graves, né? Mas absolutamente todo mundo deveria tomar a vacina, né? Outra coisa é cuidado com a higiene, né? Então, lavar sempre as mãos é extremamente importante, porque o vírus ele fica presente em quase tudo que a gente toca, né? E às vezes é muito comum a pessoa espirra, leva a mão na boca, a mão no nariz,
Depois, E são a porta de entrada. daí coloca aquela mão para abrir a porta, para entrar no carro, e, enfim. Isso aí é muito importante, a gente lavar as mãos, isso é muito importante. É uma atitude tão simples e parece que não tem efeito nenhum, mas tem um efeito enorme. Tem muito efeito, realmente. E como a gente pode diferenciar da gripe mais grave que pode levar à morte? Tá. Então, isso é bastante Porque o vírus importante. fica incubado um tempo, aí começam os sintomas, aí, não, daqui a pouco eu tomo um analgésico, deixa eu cortar aqui a minha dor, a febre, e vai levando, e aí é uma gripe forte, gravíssima, que merece outro tipo de atendimento. Como que a pessoa percebe isso? Então, assim, tem algumas coisas que são bastante importantes aí. Primeiro, você tem o resfriado, depois você tem as gripes, né? O resfriado é o que a gente sente, assim. A gente sente o nariz um pouquinho entupido, uma coriza, uma saída de uma água mais clara do nariz, dores de cabeça leve, uma febre baixa, tá? Agora, a gripe, quando é que ela ocorre? Quando você começa a ter uma febre mais alta, 38, 30, 39 graus, tá? Começa a ter uma tosse persistente. Febre, dores de cabeça e tosse persistente são sintomas mais graves, assim, de gripe. E só assim, lembrando que 90% das infecções bacterianas começam com infecções virais. Então, assim, você cuidando desses sintomas, você indo ao médico, rapidamente você vai evitar de tomar antibiótico. Sim, e da gripe, falou muito, H1N1, essa que pode levar à morte. Qual é o sintoma diferencial, o alerta que a pessoa deve ficar atenta? O alerta é basicamente febre alta persistente. 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 Isso não é Falta de ar comum. também? É porque daí você pode ter quadros de asma, que também pode ter falta de ar, mas também é um sintoma relevante, como a tosse como eu falei. Dores de cabeça também. Então, quer dizer, não tem um sintoma só que pode indicar, ou seja, Não. buscar atendimento médico é importante. Se você tem um só o quadro... profissional para perceber. Você tem que olhar o ouvido, olhar o nariz, olhar a garganta do paciente, mas se você tem um quadro que está durando mais de 5 dias, também já é um sinal mais importante de ser uma gripe, por exemplo. Porque as pessoas acabam medicando, já está acostumado em farmácia, daí que é acaba livrar do tomando... desconforto primeiro, né? Uma coisa bastante importante também é que todo mundo quer tomar algum antibiótico, pensando que está com alguma infecção bacteriana. Isso é terrível, porque depois de algum tempo, aquele antibiótico que você tomou numa fase que não tinha nenhuma necessidade, não vai funcionar mais. Então, você tem que ir ao médico para ele saber, olha, realmente precisa tomar antibiótico? Não precisa. E tem gente que às vezes tem em casa aquele antibiótico que ele tomou há 6 meses atrás e tem ainda o resto, daí toma 2, 3 dias e acha que já está bom. Isso é ruim. Com relação à vacina, voltando a falar, tem muita resistência à vacina, as pessoas. A vacina provoca gripe. Por que todo ano precisa se imunizar? Por que esses vírus mudam? Então, isso aí é bastante importante. Então, assim, a vacina ela é feita com fragmentos do vírus. Então, não é vírus atenuado, como tem algumas outras vacinas por aí. Por isso que gestante pode tomar, paciente que tem HIV pode tomar, porque são fragmentos desses vírus. Isso aí você tem que tomar todo ano, porque é assim, depois que você toma a vacina, ela começa a ficar mais eficaz depois de 15 dias, mas o pico dela é depois de 2 meses. Depois de 1 ano, esses anticorpos começam a cair bastante, por isso que você tem que tomar de novo a vacina. E fora isso, surgem outras cepas também de vírus, que daí essas outras próximas vacinas vão estar assim contempladas. E basicamente a vacina ela visa mais o quê? Mais o influenza.
Como eu falei, são 200 tipos de vírus. Então, é muito comum a pessoa toma a vacina, daí 2, 3 dias depois, peguei gripe por causa da vacina. Isso aí não. E também, apenas 1% dos casos tem alguma complicação pelo uso da vacina. É muito baixo e é mais comum em criança. E o que é? Dor, onde aplicou a vacina, uma febre baixa, que dura 1, 2 dias e acabou. Esse mito que às vezes tem, né? Não sei, fulano tomou a vacina, deu 3, 4 dias, faleceu. Isso aí não foi por causa da vacina. Doutora, a vacina é uma medida de proteção. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Maria Estela Calças, que vai mostrar para a gente como o Rio Pretense lida com esses sintomas todos, esse tempo seco, às vezes está frio, está calor, a queda brusca da temperatura, características do inverno. Vamos ver como que o Rio Pretense lida com essa situação. Ninguém está livre dos efeitos do tempo seco. Durante o outono e o inverno, a falta de chuvas vem acompanhada de sintomas bastante incômodos. É horrível, eu tenho muita alergia, rinite. Eu uso sempre Neossoro, remédio para nariz, antialérgico, mas é muito ruim ficar dependendo de remédio, né? Tá muito difícil, a garganta fica muito seca, antibiótico atrás de antibiótico tá difícil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar atinge o índice ideal entre 50% e 80%. Quando está entre 20% e 30%, as cidades declaram estado de atenção. Entre 12% e 20%, estado de alerta. E o estado de emergência é declarado quando a umidade relativa do ar está abaixo de 12%. Para minimizar os efeitos da falta de chuvas, vale recorrer a tudo. Nós temos aquele pulverizador para dar alívio, né? E a água que a gente está tentando hidratar no dia a dia, né? A bancária Giovana Bongiovanni é mãe do Bernardo, de 3 anos, e do Francisco, de 5 meses. Mesmo tomando inúmeros cuidados, ela garante que as crianças sofrem muito com o tempo seco. A gente tenta, assim, fazer o máximo possível para melhorar, porque fica bom não fica, né? Então eu uso umidificador, eu uso inalador, ajuda muito. Mas mesmo assim, eles vivem com o narizinho escorrendo, tampado. A gente também, né? Não é só as crianças, a gente adulto também acaba sofrendo muito. E rezando para vir chuva, né? A gente viu na reportagem como as pessoas lidam com os incômodos do tempo seco, a época do inverno, para não ter problemas respiratórios. Doutor, umidificador, purificador, vaporizador, quais as medidas caseiras que a gente pode tomar, o beabá, para evitar esses incômodos? Então, essas coisas são bastante relevantes, porque sempre tem a dúvida, né? Você vai colocar uma toalha na cama, você vai colocar um balde, você vai comprar esses umidificadores, tudo isso ajuda, tá? Mas, mais do que isso, eu acho, é lavar o nariz com soro fisiológico. É muito mais importante você fazer isso do que você colocar qualquer coisa dentro do seu quarto, tá? E não só fazer isso à noite, lavar 3, 4 vezes ao dia. Porque, um hábito mesmo. Um hábito, porque assim, quando você faz isso, você tira de dentro do seu nariz vírus, bactérias, alérgenos, ou seja, pó, poeira, esse tipo de coisa, você remove do seu nariz. Além de você, com isso, estar o quê? Umidificando o seu nariz. Então, é muito mais eficiente. Eu sempre falo para os doentes, olha, você faça o que você quiser dentro do quarto. Coloca o balde, coloca a toalha, isso aí ajuda. Mas mais do que isso, lave sempre o seu nariz. É muito importante nessa época do ano, muito. Lavar mão e lavar nariz. A gente pode imaginar, como escovar os dentes. Escovar os dentes você está lavando, limpando a sua boca. Então, ter essa consciência. Então, eu vou lavar meu nariz, porque é uma porta de entrada. Principalmente nessa época do ano, é bastante relevante isso. O soro fisiológico, como conservar, esquentar ou não, frio, como deve ser o manuseio? Isso é bastante também importante, tem sempre essa dúvida, né? Se você guarda dentro do banheiro, na cozinha, dentro da geladeira. Então, assim,
independentemente de onde você guardar, você não precisa colocar dentro da geladeira, tá? Porque o soro, ele não tem nenhum substrato que vai manter vivo qualquer coisa lá dentro. O que eu sempre falo é o seguinte: você coloca ele em qualquer lugar, arejado, tampado, para não cair nada dentro dele. E só isso. E quando você for utilizar, você coloca um pouco dentro de um copo e você pega aquilo e joga com a seringa até acabar. O que você não pode fazer é pegar a seringa que você colocou dentro do seu nariz, colocar no frasco que você está guardando o soro, colocar de novo no seu nariz. Por quê? Quando você coloca essa seringa no seu nariz e coloca depois dentro do frasco, você faz o quê? Contamina o frasco. Então, esse tipo de coisa você tem que evitar. Então, lava o nariz com aquele volume que você tem lá e pronto, acabou. Mais nada. Bem simples. Bem simples. Eu não recomendo que deixe o soro dentro da geladeira, porque quando você coloca aquele soro gelado dentro do nariz, aquilo lá irrita bastante, incomoda, faz você ter mais espirros ainda. Então, assim, evita soro gelado dentro do nariz. E quente também não vai mudar muito. Deixa temperatura ambiente suficiente isso. Usar o soro que a gente compra em farmácia, em jato contínuo, ou em gotinhas, ou em sprayzinho, faz diferença? Tanto faz, não faz não. O que eu sempre recomendo, sai bem mais barato. Você comprar, tem soro que tem meio litro. Isso aí você usa por vários e vários dias. Para mim não faz nenhuma diferença. Lavar com jato contínuo, com gota. O importante mesmo é lavar. Essa higienização. Uhum. Agora, quem tem umidificador, vaporizador, com ultrassom, essa coisa toda, né, sofisticada, sim, sim. Como utilizar? Deve ser utilizado por um período, por quanto tempo, localização para colocar? Olha, o que eu sempre falo é o seguinte, primeiro é você colocar ele um pouco longe de você, um pouco longe da sua cama e um pouco longe da parede também, porque aquilo é água, né? Então você fica deixando aquilo lá perto da parede, aquilo lá começa a umedecer a parede, daí pode criar mofo depois de um tempo. Então você tem que evitar isso. E ele muito próximo a você também não é bom, porque aquele jato ele vai deixar úmido o seu colchão, travesseiro e também vai facilitar o mofo lá também. Então, deixa ele um pouco longe de você. Eu sempre falo, deixa próximo à janela e deixa aquilo lá, preferencialmente, a noite inteira mesmo. Sim. Agora, a gente vê na internet várias receitas para gripe, resfriado, garganta inflamada, nariz entupido. Olha, eu dei uma olhada em alguns vídeos e as pessoas, assim, anunciam, né? Cebola, água, mel, limão, vinagre de maçã. Essas coisas funcionam? Olha, essas receitas caseiras, elas não funcionam da forma da forma que elas são colocadas, né? E também, porque, assim, tem muito mito aí no meio, né? Então, eu acho melhor ser o mais prático possível e evitar esse tipo de coisa. Filtrar bem o que vê nesses vídeos, na internet. Porque às vezes tem um pouco de edição no meio disso, né? E você nunca sabe o que é real e o que não é. Eu, como médico, eu tenho que usar o que os estudos mostram, né? E não tem nenhum estudo com esse tipo de coisa. Então, realmente, não dá para eu falar, faça isso, porque não tem nenhum estudo. E tem uns vídeos que falam assim, colocar uma cebola cortada ao lado da cama, a cebola vai eliminar bactérias, vírus que estão suspensos no ar, quer dizer, higieniza o ambiente, o ar. Não, isso completamente... aí não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Que se isso aí fosse real, pode ter certeza que ia ter muita cebola dentro de hospital, UTI, e não tem.
Correto. Só voltando para a gente encerrar. Como você disse no início do programa, idosos e crianças são os mais atingidos. Qual é a recomendação básica? Vacinação? Não tem como criança vai na creche, na escola, tá com outras crianças? Quais são as recomendações básicas mesmo para tentar evitar esse incômodo todo? Isso é um problema, porque, assim, criança, como você bem falou, tem muita questão de creche. Creche é o lugar que a criança pega mais doença mesmo, nessa época do ano, é muito comum mesmo. Tem alguns casos que a gente até recomenda para retirar a criança da creche, alguns casos um pouco mais graves. Tá? Algumas coisas que a gente sempre fala, tanto para criança quanto para idoso, enfim. Primeiro de tudo, né? Como eu já falei, lavar o nariz com soro, fundamental. Outra coisa que ajuda bastante é você trocar a roupa de cama diariamente, tá? E quando você for lavar essa roupa de cama, você lavar com a água mais quente, porque daí você consegue matar ácaro e alguns vírus ainda que podem estar lá. Outra coisa também colchão, travesseiro, você sempre colocar pelo menos 2 vezes por semana no sol e preferencialmente colocar capas impermeáveis, tá? Porque daí você já ajuda um pouco nessa coisa aí. E, infelizmente, eu sempre falo para os pais isso, não fumem. Não fumem, não fumem. Não fumem perto, não fumem longe, não fumem, porque assim, quando você fuma, o cigarro fica impregnado na sua roupa. Por mais que você fume fora de casa, quando você chega, aquela fumaça ela vai irritar o seu pai, ela vai irritar a sua criança e pode ajudar a causar uma infecção. Correto. Você disse uma coisa, colocar no sol, né? Umas 2 horas. Esse inverno nosso até que é bom, né? Porque é um inverno seco, com muita luz solar, né? Então até ajuda muito, né? Ajuda bastante. Chove 5 vezes menos, ou seja, então nós temos sol o dia inteiro. Isso, sol ajuda muito nesse sentido. Colchão, tudo ajuda bastante. É naturalmente um esterilizador. E também é uma coisa, fazendo um pouco de gancho para aí, daí são os beliches, né? Hoje é muito comum, né, a gente morar em apartamentos e casas cada vez menores e terem alguns beliches. Bom, o beliche ele é terrível, porque quando a outra pessoa sobe na cama acima, né, e quando ela deita, toda aquela poeira que está naquele colchão que está preso desce para a pessoa que está embaixo. Então a gente sempre fala para evitar beliche. Ah, mas não pode, não tem como, não tem espaço. Coloque também uma capa. Mas beliche também é uma coisa terrível, terrível, terrível. E lembrando também de criança, que é bastante importante, é a amamentação. Amamentação. A amamentação é fundamental. E hoje a gente vê que, infelizmente, criança aí, 1 mês, 1 mês e meio, não está mais recebendo leite do peito da mãe. Isso é muito ruim, né? Porque o leite da mãe ele é muito importante, questão de imunidade, ajuda bastante. Então, seria até nas doenças respiratórias. Muito, muito, muito. Isso aí tem vários estudos já mostrando a criança que mama no peito, criança que não mama, a chance dessa criança que mama no peito ter infecções, otites, rinites, é muito menor do que a criança que não mama. Perfeito. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. A equipe do Saúde em Foco agradece a sua presença e essa conversa de consultório que a gente teve aqui explicando sobre as doenças respiratórias no período do inverno. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Bem, e esse foi o Saúde em Foco de hoje. Nós conversamos sobre doenças respiratórias no inverno com o médico otorrino Wagner Rodrigues. Espero que você tenha gostado. E se você quiser assistir novamente este programa, você pode acompanhá-lo em nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto, playlist Saúde em Foco. Lá tem vários programas com vários temas. Aí você pode assistir, se gostar, deixar seu joinha. Olha, e também se inscrever em nosso canal, porque aí sempre quando tiver um vídeo novo, você fica sabendo e acompanha toda
todas as informações aqui da TV Câmara. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!